A fala da pediatra foi: eu só não vou colocá-la no teu peito pra mamar porque ela não dobra o joelho. E aí eu abri aquele paninho, assim, eu olhei e as pernas dela estavam aqui em cima. E eu fiquei, tipo, assustei, sabe? Hoje a gente até, assim, meu marido depois falou, nossa, que comentário, né, que comparação estranha. Mas na época eu lembro que eu olhei pra ela e parecia que eu tava olhando pra um frango, gente, sério, assim, sabe um franguinho? Era muito estranho, era uma cena muito estranha, ela era muito pequena, era uma perna fina e, tipo assim, um pé minúsculo, eu não tava entendendo nada. E aí, a médica pegou mas eu disse, mas ela tá bem? Ela não chorou, ela tá bem. Ela nunca falava, se ela tá bem? Sim, ela tá bem, ela não chorou, mas ela tá bem. E aí, fui pra recuperação, e aí eu pedi pro meu marido, quanto ela mediu? Aí ele falou, não mediu, porque daí que eu descobri que o joelho não dobrava. Ela não dobra o joelho. Eu falei, mas o que ela tem? Eles não sabem, ele falou. E aí, depois tentaram medir uns dias dela, daí ela foi pro quarto com a gente, porque a gente tinha uma pediatra maravilhosa, a doutora Ju, que porque a Mana mais velha, a Mana queria muito conhecer a Mana, né? A pequena. Se ela fosse pra UTI, ela não ia conhecer, né? Então eles fizeram de tudo pra ela ir pro quarto com a gente. Então ela ficou uma noite no quarto, a Mana teve experiência de conhecer, foi um encontro lindo, né? E aí, ela teve que ir pra UTI pra ganhar peso, e porque eles teriam que fazer uma ressonância para descobrir o que ela tinha. E aí a doutora Ju, eu lembro que chegou em mim e disse, Sheila, eu vou ser bem sincera contigo, eu não sei o que ela tem. Eu saí do teu parto e eu fui estudar. Eu não sei o que ela tem. A gente vai fazer uma ressonância na semana que vem pra gente ver o diagnóstico. E aí, a partir dali, ela ficou na UTI pra ganhar peso, não ganhava quase nada de peso, e era aquela coisa, eu olhava pra ela fazia cocô direto, o cocô tava sempre saindo, né? Fez uma assadura horrível na UTI, porque, tipo, só que eu não sabia de tudo isso, depois que eu fui entender que ela não tinha todo um controle, né, de xixi, cocô, enfim, né, e aí, com 8 dias de vida veio o diagnóstico, ela foi para uma ressonância magnética, de alto risco, porque o diagnóstico foi assim, nós estávamos na sala dos pais, né, e a doutora Juliana falou, eu preciso falar com vocês, veio o diagnóstico. A gente tava na sala dos pais, assim, da UTI, e a doutora entrou já muito séria, assim, né, e eu sabia que tinha algo, né, e daí eu falei dela, gente, ela tem uma malformação na coluna, uma a cada 100 mil crianças, e eu assim, meu Deus do céu. É raro, né? Qual o motivo? Primeira coisa que eu perguntei. Ela não tem um motivo, não se sabe, né, enfim, não tem assim, tu não fez nada de errado, porque a gente logo pensa que de errado, né? A gente pensa assim, eu fiz algo errado. Sim. Ela abriu a foto de uma coluna e falou assim, a coluna de um ser humano é assim, a da Lívia é assim, não tem isso, não tem isso, não tem isso, porque a medula óssea dela fechou antes, então ela não tem todas as vértebras da lombar, não tem o sacro, não tem o cóccix. Aí eu lembro que quando a doutora começou a falar medula, falou a palavra medula, não formou, eu já comecei assim, eu não ouvi mais o resto. Não vai caminhar, não vai caminhar. Era só que bati na tecla. E daí no final, que ela terminou de falar, eu falei, doutora, ela não vai caminhar? E aí ela falou assim, meio sem jeito, né? Sim. Provavelmente não, ela falou. E sobre a escola, como que você lida com isso, Sheila? Você já foi... É porque eu falo assim, a mãe atípica, ela não começa a se preparar uma semana antes, que ela pega a lista escolar e vai comprar material e tchau. Não. A gente começa a se preparar muito tempo antes, quando a escola abre, que você vai lá conhecer, e aquela Paranauê todo, né? E aí você leva a criança também a conhecer, não é tão simples assim. Como que está sendo essa questão escolar para você, para a Lívia começar esse ano? Aqui no município a gente tem educação pública que é muito boa, né, escolas municipais. E a minha mais velha foi numa escola municipal, desde pequena, e foi maravilhosa. Então eu inscrevi a Lívia também numa escola municipal, né. Só que a gente ainda não sabe a escola. A gente faz a inscrição e quando chega próxima, provavelmente agora em fevereiro, eles vão estar me chamando para fazer adaptação na escola, né. E eu lembro que quando eu fui com a minha mais velha, eu saí chorando horrores, assim, porque, tipo, parece que eu botei minha filha num lugar, num depósito de crianças, era a sensação que eu tinha tido, assim, né? E agora com a Lívia, eu juro que eu tô mega nervosa já, porque eu penso em todas as demandas da Lívia, né, que ela tem, e eu penso, pô, as crianças vão estar tudo correndo, vão estar se movimentando diferente, daí eu já... Aí eu sei que eu não posso deixar essa minha ansiedade, esse meu medo falarem mais alto, porque é importante que ela frequente um ambiente que as pessoas sejam do tamanho dela, que sejam da realidade dela, porque isso vai acrescentar muito, com certeza, para ela e para todas as outras crianças, né? Então, mas assim, eu vou ser bem sincera, eu tô bem apreensiva.
Eu falo assim que, por exemplo, o meu filho Matheus, ele tem um cognitivo comprometido. Mas, Sheila, eu vou te falar uma coisa, papo de comadre agora. Foi a melhor coisa colocar ele na escola. Porque eu diminuí as demandas de terapia, porque criança tem que ser criança, né? Sim. Eu diminuí as demandas de terapia, hoje o foco é no objetivo dele, que é físio, fono e TO, porque se puder o laudo do Matheus tem muito mais terapias. Sim. E no período da tarde coloquei ele na escola, o cognitivo dele melhorou muito, hoje ele já balbucia mais coisas, porque a criança estimula demais, né? Diferente de estar que nem aqui em casa também, na sua casa com o irmão mais velho. Você adquiriu, vamos dizer assim, Sheila, habilidades diferentes depois da maternidade atípica, daquela Sheila que trabalhava com turismo? Ai, com certeza. Eu acho que eu me tornei uma pessoa muito mais resiliente e uma pessoa muito mais empática. Eu sempre tive um pouco isso, assim, de ser empática com as pessoas. Eu tentava, sabe? Só que depois da maternidade atípica, isso veio muito forte. E eu acho que isso me ajuda muito no meu negócio, inclusive, assim. Nunca a gente vai sentir o que o outro sente. Nunca, porque cada situação é diferente. Mas ao menos tentar se colocar um pouquinho no lugar, sabe? Eu acho que isso faz muita diferença. E isso me ajuda muito, assim, porque eu acho que eu me tornei mais humana, sabe? Eu nunca fui uma pessoa assim, que não se importava com os outros, sempre tive isso, mas eu acho que, um lado meu, assim, floresceu, sabe? Que antes eu não tinha, eu acho. Não, e fora a paciência também, né, Sheila? Deixa eu até contar aqui, agora que eu lembrei que tu falou de paciência. Pode falar. Eu falava assim, quando eu rezava nas minhas orações, né? Deus, antes de ter a Lívia, antes de ter a Luísa, nunca me deu uma filha com alguma síndrome. Eu rezava assim na oração, imagina. Deus, nunca me dê uma criança com alguma questão, porque eu não tenho paciência. Eu não sou uma pessoa boa, Deus, para cuidar de uma pessoa assim, porque eu via, às vezes, outras pessoas com crianças atípicas e pensava, nossa, eu tinha aquele pensamento, nossa, como ela tem paciência, como ela consegue, eu jamais conseguiria. E aí, o que Deus fez? Deus me mostrou que, sim, eu poderia aprender a ter paciência, né? E eu não sou a pessoa mais paciente do mundo, tem dias que, assim, é um furacão, né? E eu acho que todo mundo, eu sempre digo, quando a gente fecha a porta de casa, só a gente sabe o que acontece lá dentro, né? Às vezes a grama do vizinho é tão verde, mas, assim, às vezes é o caos do caos. E antes eu tava mesmo, antes de vir pra cá, fazer o podcast, eu tava assim, gente, uma choradeira, uma gritaria, uma loucura, que eu pensava, meu Deus do céu. Mas, mesmo assim, em meio ao caos, a gente às vezes tem que dar uma respirada, assim, olhar e calma, né? É um processo, vai melhorar, vai passar. Então, eu acho que a paciência, sim, veio com tudo também. É um reencontro no meio do caos, né, Sheila? É isso aí. E todo dia ele acontece. Exatamente. É porque as pessoas olham de fora e falam, nossa, como ela é forte, nossa, como ela dá conta de tudo, né? Mas ninguém tá ali no seu dia a dia para ver os perrengues do dia a dia. Né? E, gente, né, a gente também usa bastante o Instagram, né, Renata? A gente mostra, são 15 segundos da nossa vida, os stories, né? Então, assim, as pessoas, e às vezes eu até já parei de seguir gente que fazia mal eu enxergar, porque eu pensava, pô, a pessoa tá fazendo tudo isso, eu não consigo. Mas, assim, gente, não é. A gente mostra, sim, coisas da vida real, mas não é tudo, não tem que mostrar 24 horas, até porque as pessoas nem querem saber, né? Então, assim, eu digo que todo mundo vive um pequeno caos que seja, então assim, cada um sabe dos seus perrengues, do que passa, ninguém tem a vida perfeita, se a gente tá achando que alguém tem, a gente tá muito enganado, né, então eu sei que, ele falou assim, eu sei que tu é meio consumista, tu não vai ser teu melhor cliente. Não, me dá vou comprar um estoque. Amor, me dá essa oportunidade, eu vou tentar e vou fazer dar certo. E aí ele tá, então vai lá, né. Aí, guria, eu comecei em dia 30 de janeiro de 2024. Eu fiz lá meu cadastro e tal. E aí, em fevereiro, eu comecei as minhas vendas. E aí, eu lembro que eu fiz uma sessão, assim, chamei minhas amigas lá em casa, mostrei pra elas uns produtos. Eu não sabia nada de nada, nunca tinha trabalhado com isso, né? Aí, eu lembro que a pessoa que me ensinou tava lá comigo e tal. E aí, eu vendi muito naquele dia, para 2 pessoas. Assim, foi a minha primeira experiência com vendas. E eu, meu Deus, esse negócio dá dinheiro? Dá certo mesmo. E assim, foi uma tarde divertida. Eu lembro que eu tava lá com as minhas amigas, lá, comendo um bolinho. Foi super divertido, assim, aquele momento. Meu marido saiu de casa com as gurias, eu tava sozinha sem as crianças. Foi, assim, o meu momento relax, assim. E ainda fiz dinheiro, né? Deu muito bom. E aí, continuei seguindo nessa linha e, né, vendendo, sendo consultora. E aí, numa altura do campeonato, assim, a pessoa que me iniciou falou assim, por que tu também não segue, assim,
não te torna uma mentora de mulheres, né? Ensina outras mulheres a fazer o que tu faz. E daí eu falei, acho que não é pra mim, não tenho tempo. Sei lá, a gente sempre acha um motivo pra não, né? Sim. E aí, quando ela me disse que eu poderia, eu pensei, de novo, por que não? Né? Porque a gente sempre acha que o outro pode, a gente não. E aí eu mergulhei de cabeça, assim, e em questão de 11 meses, eu tava formando um time de mulheres, né?